Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Irmãos, bom dia. Agradecemos a Deus por esse domingo, pedimos o cuidado dele sobre a nossa escola bíblica dominical, que todos os nossos afazeres aqui sejam para a glória do Senhor. Aproveitamos a oportunidade também para dar a notícia aos nossos irmãos e ouvintes, os que têm nos acompanhado durante esse período aí de isolamento através do YouTube, que nesse domingo, por ocasião do culto à noite, voltaremos às nossas atividades aqui no templo. Nós teremos sim que observar aí a questão das regras da saúde. A gente sabe que tem algumas coisas para serem observadas e esperamos que haja da parte dos irmãos essa colaboração e compreensão para que retornemos para as nossas atividades de acordo com a questão da saúde e também fazendo isso para honrar ao nosso Deus. Então, hoje, por ocasião do culto à noite, retornaremos ao templo para a glória do Senhor. Lá se foram aí mais de 5 meses, desde que tivemos transmitindo as nossas mensagens e estudos através aí dessa plataforma do YouTube. Agora Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos novamente. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e que nós saibamos fazer isso com responsabilidade e no momento também certo, no tempo de Deus, retornaremos com a escola bíblica e também com as atividades da semana. Por enquanto, estamos no templo nos reunindo nas quartas-feiras e agora retornaremos por ocasião do culto dominical, às 19h30. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e que tudo seja para a glória do seu nome. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías, no capítulo de número 26. Isaías, capítulo de número 26, diz assim: Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé pisará os pés dos aflitos,
e os passos dos pobres. As veredas do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda dos justos. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua misericórdia está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, com outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigastes e destruístes, e lhes fizestes perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tens sido glorificado, a todos os confins da terra dilatastes. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Esse texto que eu acabei de fazer a leitura é um texto que dá esperança para o povo do Senhor, porque mostra, né, que esse cuidado dele a respeito para com a nação, e ao mesmo tempo também é um texto que fala sobre juízo, né, para aqueles que não andam conforme a vontade do Senhor. Nós vamos ler depois outro texto no livro dos Salmos, mas agora nós vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. É o hino de número 145 do nosso inário, né, esse hino é muito conhecido, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo
Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura petinas me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Contra deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Deus nos abençoe mais uma vez com esse cântico também entoado nesse hino e com a leitura que fizemos. Eu ainda vou ler o Salmo de número 28, como eu disse aos irmãos, mas aqui nesse texto onde nós fizemos a leitura, o versículo de número 16 diz assim: Na angústia, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. O texto inteiro, ele vai falar sobre o cuidado de Deus, né, sobre as nossas vidas. Mas aqui nesse versículo diz que à medida que a correção de Deus veio sobre eles ali, né, sobre o seu povo, esse povo buscou o Senhor em oração. Então, essa tem sido a atitude, o comportamento, né, de todo o povo de Deus, em qualquer época. O povo costuma sim afastar-se e desviar do Senhor, mas à medida que vêm as provações, as correções, a atitude do servo de Deus é recorrer a Ele, né, em oração. Porque esse é um meio que Deus nos deu, né, para que nós cheguemos, né, diante dEle. Isso, né, claro, né, com reverência. E sabidos também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós estamos completando aí, como eu disse, um pouco mais de 5 meses que estivemos afastados da igreja, aí, né, do convívio, vamos dizer assim, social, por causa dessa pandemia, né? Agora, com a graça de Deus, já voltamos na quarta-feira, voltaremos hoje nesse domingo por ocasião do culto, né, também aqui para a igreja, e ainda esperamos, né, o momento certo para voltarmos para a escola bíblica dominical e também, né, com as atividades nos lares, que tem
por muitos anos, né, tem sido uma das referências dessa igreja, as atividades nos lares, mas infelizmente ainda não temos, né, essa condição, né, para isso. Mas aqui eu quero deixar então, né, nesse texto ainda o versículo de número 7 diz: a vereda do justo é plana. E ele diz o seguinte: tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então que Deus esteja aplanando as nossas veredas, que nós recorramos a Ele em oração, agradecidos pelo que já tem sido possível, né, fazer com respeito à volta à igreja, esperando, né, que voltemos também na escola bíblica e que Ele aplane, né, as nossas veredas. Vamos ler o Salmo de número 28, já mencionamos nesse Salmo, o de número 28, diz assim, é um Salmo de Davi, diz o seguinte: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário, teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as tuas obras, segundo a malícia dos teus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o Senhor é meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O Senhor salva o teu povo e abençoa a tua herança. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Grande Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos ao Pai porque por ocasião do culto já retornaremos aqui ao templo para servir ao Senhor. Abençoe para que nada de mal aconteça e que esse retorno seja agradável ao Senhor e também que encha os nossos corações de alegria. Abençoe também os que não puderem participar devido às questões de saúde e observações, ó Deus, aí da questão sanitária. E ainda, ó Pai, nós agradecemos por essa escola bíblica, agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos ilumine, nos oriente, para que os nossos afazeres aqui seja para a glória do Senhor. Nos livra dos males. Nós te louvamos, agradecemos, ó Deus, pelas recuperações das pessoas enfermadas, pela esperança acendida em nossos corações de que o Senhor é o Deus que cura. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse salmo, como eu disse, é um salmo de Davi. Alguns até ficam procurando, né, ocasião para a escrita desse salmo e procurando, né, ver o que estava acontecendo, por que Davi eleva diante de Deus esse clamor. Alguns até dizem que pode ter sido por ocasião ali, né, da subversão de Absalão. Mas o texto, pelo que nós vemos no texto e o que nós conhecemos de Davi, parece, né, que o texto difere um pouco do que Davi desejava. Ele queria que o seu filho se arrependesse. Ele não desejava a morte do seu filho, ele não queria que ele fosse esmagado, vamos dizer assim, destruído. E aqui no Salmo diz que os ímpios ali, aqueles que não dão atenção, né, para a palavra de Deus, não se arrependem, o fim é essa destruição. Nós não sabemos, então, certamente qual a época que ele escreveu. Provavelmente, né, ele teve muitos embates na sua vida e aqui pode ser, né, que ele estivesse ali passando por algum problema, né, e tenha orado ao Senhor, como nós vimos ali em Isaías 26, né, e o Senhor estava
esperando no tempo dele, né, para responder a sua oração. Porque se no versículo de número 2, 2 ele fala, ouve as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, lá no versículo de número 6, né, ele já diz, o Senhor me ouviu. Então no 2 ele está ainda olhando, né, ali, clamando, e parece que sem resposta, mas no versículo de número 6 ele já fala que o Senhor ouviu a sua oração, a sua voz súplice. E eu então quero falar, né, com os irmãos aqui nesta manhã, né, buscando, né, observar algumas coisas desse texto. Como a gente tem observado, o nosso tempo é bem limitado, né, a gente não tem como ficar delongando muito, então nós vamos direto, né, aqui o assunto sobre essa questão, né, de Deus ser o refúgio mais seguro para o seu povo. Aqui ele, como nós vemos, não adiantaria nada ele buscar socorro nos ímpios, porque esses também seriam exterminados, né, porque não temem ao Senhor. Então ele, no versículo de número 7, ele fala, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nós temos nessas duas palavras, né, aqui, a ideia de combate, a ideia de guerra, né, porque a questão da força ali, né, vamos pôr assim, da parte positiva do combate, e a questão do escudo, que é a defesa, né? Então, o Senhor é a minha força e o meu escudo, fala, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Então, o melhor lugar para se proteger, vamos dizer assim, em todas as situações, é no Senhor. Ele é o melhor refúgio. Até mesmo quando a ira do Senhor pesa sobre nós, o melhor lugar é corrermos para os braços do Senhor. Se os intempéries da vida, né, o pecado, aquilo que nos coloca contra Deus nos atinge, nós vamos de correr para o Senhor. Se as provações também pesam sobre nós, o melhor lugar para buscarmos refúgio é no Senhor. E Davi sabia muito bem disso. No tempo que ele estava bem com Deus, quando ele pecou, a sua atitude foi recorrer, foi buscar refúgio no Senhor. E o versículo de número 10, ele diz, o Senhor é a força do seu povo. Ele é que fortalece esse povo. Eu não vou ler aqui com os irmãos, mas os que já conhecem, né, ali, os cânticos, vamos dizer, de Moisés, ali, os últimos cânticos em Deuteronômio, ali fala que o Senhor é que dá alteza ao seu povo. É ele que é proteção para o seu povo. E aqui Davi não está fugindo a essa regra. Ele está dizendo, olha, o Senhor é que fortalece o seu povo. Não adiantava, né, ali eles recorrerem em outras partes. Se nós estamos vivendo esse período, né, que eu acredito que boa parte das pessoas não querem nem ouvir isso mais, né, falar em pandemia, isolamento. Nesse período, quem socorre o seu povo é o Senhor. E também, nos outros períodos da história, sempre foi Deus. Seja eles períodos de paz ou períodos de guerra, ele é que fortalece. E nós temos ali a orientação do apóstolo Paulo, né, quando ele fala, fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Né? Então nós nos fortalecemos no Senhor para podermos lidar, né, com os enfrentamentos do dia a dia. E essa primeira coisa que a gente pode ver aqui, nesse salmista, clamando diante do Senhor, e parece que por um período, né, ele não foi atendido. Depois é que ele fala, olha, o Senhor ouviu a minha voz. Agora aqui ele diz, olha, o Senhor é que fortalece o seu povo, ele é a força do seu povo, é o refúgio salvador, né, aqui do seu ungido. Ele é o que nós vemos no versículo 7, né? Força e refúgio, força e escudo, se Deus, né, que protege. Depois temos ainda aí no versículo de número 9, ele diz assim, salva o teu povo e abençoa. Nós hoje convivemos com uma época em que as pessoas não valorizam ou nem levam, né, em consideração essa ideia da bênção na Bíblia. Nós até falamos, né, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, mas o que significava, né, ali no Velho Testamento, né, qual a importância dessa bênção, ao ponto ali, né, de Jacó arriscar, né, ali a sua própria integridade para receber essa bênção, também para conseguir o direito, né, de primogenitura. Então esses valores
lá do Velho Testamento e valores também na época de Cristo não têm sido tão, né, apreciados ultimamente. Quando diz que o Senhor é que abençoa o seu povo, é porque dele vem bênção. Até a aprovação é bênção. A correção também não deixa de ser uma bênção, né, para aqueles que são filhos. Nós temos um exemplo bíblico de que enquanto o Senhor abençoa, o inimigo só pensa em destruir, é a questão de Jó. O Senhor o abençoava em todas as áreas da sua vida. E foi Deus quem o fortaleceu nos momentos mais difíceis. Mas quando Satanás teve a oportunidade ali de lidar com a vida de Jó, ele destruiu. Ele é o destruidor. E Deus abençoa. Ele é aquele que vem para destruir e o Senhor para edificar, para reedificar, levantar, né, do montoro necessitado. E nós temos uma bênção extraordinária vinda de Deus, que é Jesus Cristo. O povo, todos nós, éramos inimigos de Deus. E ele então em Cristo pôde nos reconciliar consigo mesmo. Isso é uma bênção. Às vezes nós chamamos de bênção só aquilo que a gente entende, né, que é extraordinário, que foge à questão do nosso entendimento. Mas tudo é bênção de Deus. O fato de podermos orar e saber que ele nos atende, isso é uma bênção. Davi aqui orou, clamou, mas não se entregou, não desesperou. Ele sabia que Deus iria abençoá-los, que Deus não tinha deixado de agir na vida deles ou do povo, né, ali como um Deus que cuida. E ainda, a gente pode ver aí no mesmo versículo 9 sobre a questão de apacentar o seu povo. Aqui esse texto está um pouco mais fácil, né, de ser encontrado no Salmo de número 78. Esse salmo eu tenho até já falado com a igreja algumas vezes, né, a respeito desse salmo. Ele nos fala sobre Davi sendo levantado, né, por Deus para apacentar o seu povo. O versículo de número 70 desse Salmo 78 fala assim: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel sua herança. E ele apacentou consoante a integridade do seu coração e dirigiu com mãos precavidas. Então essa ideia de apacentar é a ideia de pastorear mesmo, e no sentido também, né, de levar nos braços, né, ali os cordeirinhos e andar, né, ali mansamente, né, com as que estão amamentando, né? Nós vimos isso aqui há poucos dias, né, no texto de Isaías, no capítulo de número 40, o versículo de número 11 fala assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então é aquele que anda no passo, né, ali dos pequeninos, que anda no passo dos necessitados. Ele não dispara à frente do seu rebanho, mas ele procura ali, né, cuidar, supervisionar, tanto conter, né, ali os afoitos, as ovelhas afoitas, como também manter ali no mesmo passo, no mesmo ritmo, as que amamentam, né, e carregando nos braços aqueles que são pequenos, né, no seio, os cordeirinhos. Então ele diz: o Senhor abençoa o seu povo, a sua herança, e apacentam, exaltam para sempre. Então que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe. Estamos retornando, já falamos, né, ao culto hoje à noite, com a graça de Deus. Esperamos um momento também oportuno retornar com a escola bíblica dominical. Mas que nós não esqueçamos disso. Esse Deus que cuida de nós no templo é o Deus também que cuida de nós no pasto, né? O que cuida no aprisco é o que cuida também nas montanhas, né? Pelo vale da sombra da morte. Davi clamou, parece que Deus não estava ali dando atenção, mas isso não é a realidade, porque o próprio Davi diz: olha, o Senhor me ouviu. Ele ouviu as minhas vozes súplices. E o texto de Isaías, né, ali 26, diz que o Senhor ouve a oração. O povo clama e o Senhor ouve. E esse Deus, né, que ouve, ele é o melhor refúgio para as suas ovelhas, para o seu povo. Não existe outro lugar a não ser no cuidado de Deus, né, a não ser em Deus,
para nos refugiarmos, seja na época das correções, na época das dificuldades, como na época das provações, em todo tempo. Ele é o melhor lugar para nos refugiarmos, né? Porque ele fortalece o seu povo. Ele levanta do pó o necessitado. Ele está sempre perto daqueles que o invocam e fazem isso em espírito, em verdade. Ele é o que abençoa o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde, né? Ali a benção de Arão. E ele é que apacenta. Ele é que leva nos braços. Ele que acompanha no passo lento. E é ele também que corrige os afoitos. Deus chamou Davi para isso, para apacentar o seu povo. E o filho de Davi, Jesus Cristo, sumo pastor e bispo de nossas almas, com certeza ele sabe muito melhor como cuidar do seu rebanho. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tenham todos um bom andamento de dia e até a noite com a graça do Senhor. Amém. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu de graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Fui feito assim, a cruz do meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Fui feito assim, a cruz do meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Coroa de espinhos, sangrando sua fronte, ao Pai suplicou. Transpassado de dor, ficou o meu Salvador. 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim, a cruz do meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Assim padeceu o meu Salvador, mas depois de morto da morte foi solto e ressuscitou. Foi feito assim, a cruz do meu Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou.